fui convidada aqui para falar um pouquinho sobre esse período de pandemia que a gente vivencia aí, nós aqui no IFE desde 2020, né, de março de 2020. Sou a professora Janete, da área da Química, e eu ingressei aqui no campus do IFRS em 2015, então já estava aqui dentro há um tempinho quando veio esse período de pandemia. Eu dou aula no técnico em Química, na licenciatura em Química, e eu coordeno também o curso de técnico em Química, e eu trabalho uma disciplina no técnico em Informática. Eu confesso que eu levei um susto assim, eu fiquei bem perdida e creio que não fui a única, né? Muita gente ficou, até porque pouco tempo antes a gente ficou sabendo da situação distante da gente, né? E aí, de repente, estava aqui e estávamos parando a aula. Eu confesso que eu não esperava muito por isso, por mais que acompanhasse assim a situação mundial. Como a gente vive numa cidade menor aqui, eu ainda tinha a sensação de que ficaríamos protegidos e que conseguiríamos continuar realizando o nosso trabalho. Então eu levei um susto, sim. Foi um dia que nós estávamos fazendo a colação de grau de alguns alunos da licenciatura em Química, né, aqui no campus, e aí no final da tarde o diretor trouxe essa notícia e eu fui embora meio perdida, assim, gente, o que aconteceu? Será mesmo? Como vamos fazer daqui para frente? Como vamos atender os nossos alunos, né? Então, aí logo em seguida os alunos começaram a enviar mensagens, né? Professora, o que está acontecendo? Vai parar mesmo? Por quanto tempo? E aí a gente esperava que uma semana, 15 dias, e que foi o que a gente recebeu ali no começo. Então, isso foi assustador, eu creio que a palavra é essa. Eu buscava me informar mais pelas notícias de internet, jornal e as próprias notícias que o Instituto Federal trazia para a gente. Então, eu buscava mais nesse sentido. Eu liguei a televisão 2 vezes em noticiários, mas eu senti que era bastante apavorante, até por ter uma filha pré-adolescente em casa. Eu percebi que isso balançou muito para ela, porque as aulas para ela também foram suspensas, né? Então eu busquei outras formas de tomar conhecimento do que estava acontecendo, mas que não expusesse no quadro da minha família. Foi angustiante, porque eu me encontro dando aula, eu vejo que a gente percebe o tempo passando e os alunos parecem que vão se perdendo. Era a sensação que eu tinha, que eles estavam se perdendo aí nesse contexto e se distanciando cada vez mais, e isso era extremamente angustiante. Fui buscando formas de como eu poderia ensinar os meus alunos estando distante, e de uma forma que eles se engajassem também, que eles percebessem que aquilo era importante e que eles conseguiriam aprender da forma que eu estava tentando passar. Foi um período muito trabalhoso, foi um período assim em que tínhamos reuniões manhã, tarde e noite, trabalhávamos, pensávamos, conversávamos sobre como lidar, como planejar esses APNPs, como fazer isso de uma forma que de fato atendesse à necessidade dos nossos alunos. Como eu trabalho com a coordenação do curso, então teve toda essa parte de conversar com os professores, conversar com o grupo administrativo, conversar com os alunos, buscar entender a necessidade e a disponibilidade de cada um. Cada um traz uma realidade diferente, tanto professores quanto alunos. Alunos querendo estudar, alunos angustiados, alunos com a família em dificuldade, professores também. Então, muitos alunos até tinham um pouco de dificuldade com relação ao próprio acesso à internet e tal. Então, foi um período bastante trabalhoso, foi
foi bem difícil de lidar, e eu acredito que a gente foi até além das condições que tínhamos para buscar o que melhor atendesse aos nossos alunos naquele momento. Olha, eu entendo que os professores, eles aprenderam muito com esse período, eles buscaram fazer o máximo do que eles conseguiam dentro da realidade que estavam vivenciando, e buscaram muito conhecimento para desenvolver essas atividades, mas eu percebi que mesmo com essa busca toda, era um momento muito diferente, que tinha muita angústia em todo mundo. E eu creio que isso dificultou um pouco a aprendizagem. Eu percebo que não, aquela aprendizagem toda que a gente sente no olho a olho na sala de aula com os nossos alunos, ela ficou bastante a desejar. Por mais que tentássemos, alguns objetivos não foram alcançados, e agora a gente precisa buscar formas de lidar com isso para que os nossos alunos não saiam prejudicados dentro desse contexto. Mas não é a mesma coisa, não é por mais que você esteja até numa aula online, teu aluno, você não sabe se ele está lá do outro lado de fato ou não. Você não vê, ele está de câmera fechada, você não vê o olho do seu aluno, você não sente até onde ele conseguiu entender, não percebe as expressões faciais que você percebe numa sala de aula. Um simples olhar do aluno você consegue ver, entendeu ou não entendeu, está perdido, e isso não ocorre na aula remota. Então ficou alguma coisa aí para trás, e que a gente precisa resgatar em termos de aprendizagem em si. Era o que tínhamos que fazer, e voltamos no momento certo. Já estávamos vacinados, os nossos alunos já estavam vacinados, é hora de retomar a vida, é hora de olhar no olho do aluno e ver se ele está aprendendo de fato, de resgatar as lacunas que ficaram aí ao longo desses 2 anos de pandemia e de ensino remoto. É isso que tinha que ser feito mesmo. A gente sempre busca levar alguma coisa positiva disso, e eu creio que o fato de olhar para o ser humano, que também passa por um momento difícil, assim como a gente estava passando, então isso a gente leva, aquela busca de todo mundo por resolver e por melhorar a vida de todos. A gente leva também, você percebe um engajamento do grupo como um todo, né, para melhorar. E os medos, né, as situações difíceis, elas deixam marcas. A gente precisa entender essas marcas e saber que fazem parte da nossa vivência e seguir em frente. Eu acho que tentar olhar para as pessoas com mais humanismo, isso ajuda.